estresse porque passou a democracia brasileira. Grande o suficiente para estar até no canto mais remoto do país. Era o Brasil unido na busca pela democracia. Do mais rico ao mais pobre, tem intimidade para estar na casa de cada brasileiro todo dia. Comício pró-eleições diretas foi aberto. Fala de amor, fala de dor, fala de humor. Representa a emoção. E são concedidas pela presidência. Lula apoiando. É a referência, tem sempre a preferência, mas exige obediência. Isso a Globo não mostra. Rede Globo, principal personagem da telecomunicação do Brasil. Em sua história, sempre mostrando imagens bonitas, envolventes, e principalmente há poucos anos, prendia diariamente milhões de pessoas à tela da TV. Na era do streaming que vivemos, protagonizada por plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e até mesmo YouTube, a audiência da TV sofreu um grande impacto. Mas em um país onde existem mais de 80 milhões de pessoas que vivem na linha da pobreza e extrema pobreza, os canais de TV aberta ainda são muito relevantes. E a Globo está presente em 99,2% de todo o território nacional. Pessoalmente, eu só assisto TV quando tem alguma transmissão esportiva que eu queira ver. E talvez você também seja assim. Mas um levantamento recente da Kantar Ibope Media revela que apesar dos serviços de streaming já estarem nas casas de 22% dos brasileiros, a TV aberta ainda reina absoluta, atingindo em uma semana 51,5 milhões de pessoas. E mesmo com a popularização da internet, das mídias sociais, a pesquisa também mostra que 51% das pessoas confiam na TV para se manter informadas. Em tempo de fake news, a televisão serve para chancelar a qualidade da informação. E a grande maioria da população que assiste televisão não vê posição política ou posicionamento político na televisão. A televisão, enquanto imagem, mostrando não apenas os fatos escritos, mas mostrando os fatos relatados pelos noticiários, adquire uma credibilidade muito grande. Em princípio, aquilo que a televisão mostra é verdade. Portanto, contra números não há argumentos. Ainda líder isolada de audiência no Brasil, a Rede Globo tem grande relevância na formação da opinião pública. Mas poucos conhecem o lado sombrio dessa emissora, sua parcialidade, de como ela só exibe o que vai de acordo com seus interesses. Em 1993, uma rede britânica lançou um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, que expôs todo esse lado oculto da Rede Globo. Curiosamente, a produção foi proibida de ser comercializada no Brasil. O documentário exibe uma reunião de dados muito interessante, mostrando como o objetivo da Rede Globo não é oferecer entretenimento aos telespectadores, mas formar eleitores e ser decisiva na escolha dos políticos que comandarão o país. Você, tudo a ver. O que faz com que a TV perca sua relevância na formação de opinião são as mídias sociais. Por isso te peço para deixar seu like aqui no vídeo, para o YouTube entregar esse vídeo para mais gente e junto a gente tornar essas informações ainda mais populares. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns dados reveladores que você não sabia de como a Globo foi fundamental na eleição de diversos presidentes na história do país, como mostra a produção britânica, e como a continuação com os presidentes posteriores à publicação do documentário. Nenhum político nunca ousou se posicionar contra a emissora, o que custaria não só sua carreira política, mas também do seu partido. Isso teve uma surpreendente mudança com o novo presidente que foi eleito em 2019. Essa Globo é uma merda de imprensa. Fica aqui comigo. Roberto Marinho, o famoso dono da Rede Globo, faleceu em 2003 aos 98 anos. Se apresentava como jornalista Roberto Marinho, mas essa denominação jornalista podia ser facilmente trocada por algo como um mafioso. Internamente, os funcionários o chamavam de Dr. Roberto Marinho. Através de sua rede de telecomunicação, ele virou o manda-chuva incontestável da política brasileira, sem nunca ter sido eleito. E costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. Toda a parcialidade e manipulação da apresentação de fatos por parte da Rede Globo, há um bom tempo, já não é mais algo tão desconhecido do público, que diversas vezes já se manifestou a respeito. Durante a realização deste exame... Só um minutinho, vou esperar. Fora, vai editar lá na puta que pariu! Fora! Vai editar matéria lá na puta que pariu! Essa porra aqui não é lugar de você não, porra! Vai embora, porra! Aqui não vai fazer merda nenhuma não! Porra!
ninguém sabia de muitos detalhes, e as acusações muitas vezes pareciam não passar de teorias e provocações. Já os políticos, nos bastidores, sabiam de tudo o que acontecia e conheciam esse lado controlador da Globo mais detalhadamente. E com certeza, ninguém concordava com isso ou achava que era parte da democracia. Opinião e sua nota. 8. A TV Globo já inicia sua história envolvida em política e corrupção. Entre 1965 e 82, o grupo de Roberto Marinho passou a ser detentor de uma única concessão de televisão, no Rio de Janeiro. A implementação e expansão televisiva da Globo foram possíveis com a ajuda financeira de um grupo americano. A Globo surgiu com financiamentos de um acordo feito entre o grupo Time Life. E esse financiamento chegava a um ponto de que a estação, a emissora Globo, no Rio de Janeiro, a emissora, ela tinha uma montagem de recursos da ordem de $6 milhões, enquanto que a melhor estação de televisão do grupo, da Tupi, que era a segunda maior rede na época, a melhor tinha sido montada por $300 mil. Essa entrada de capital estrangeiro na empresa, no entanto, era proibida por lei. O governo militar fez vista grossa nessas transações e, em troca, a Rede Globo foi uma aliada estratégica e desempenhou um papel fundamental na consolidação do regime no Brasil, que fez da TV sua principal arma. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. Em 70, como exemplo, todos os brasileiros poderão ver a Copa do Mundo pela TV e, reciprocamente, outros povos verão a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca. Era televisão e futebol. Construiu esse estádio de futebol e essa rede de telecomunicações impressionante, no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, uma degradação muito grande em termos de educação, de saúde, tudo isso foi descuidado. O apoio das organizações Globo à ditadura não é especulação ou boato, porque existe comprovação documental. Em 1965, ano seguinte ao golpe, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, enviou um telegrama ao Departamento de Estado norte-americano. O documento era classificado como altamente confidencial, mas hoje já está aberto para consulta pública. O embaixador relatou que Roberto Marinho foi o principal articulador do regime militar, fazendo interlocuções com os cérebros do golpe sobre sucessão e endurecimento do regime. Foi inclusive o principal responsável por apertar a censura dos meios de comunicação e pela morte de jornalistas e donos de jornais. Foi estabelecida a censura prévia dos meios de comunicação de massa. Essa participação e envolvimento na ditadura ficou tão clara e incontestável que sobrou à Rede Globo uma única opção: admitir que realmente participou e que isso foi um erro. Isso foi publicado oficialmente no jornal O Globo, na história do jornal. O regime militar se manteve até 1985. Próximo a esse ano, em 82, uma manipulação de dados pelo governo e pela Globo não deu certo, o que permitiu que fosse dado início à reta final da ditadura. Essa falha ocorreu nas eleições para governador do Rio de Janeiro, quando Leonel Brizola veio do exílio para disputar um cargo com um candidato militar. É claro que a população não queria ditadura e elegeria um candidato contrário a ela, mas os resultados de intenção de votos divulgados pela Rede Globo foram distorcidos e informavam que o candidato da oposição, Brizola, não venceria a disputa. Os cariocas não acreditavam nessa divulgação, afinal, ninguém queria a reeleição de um militar, e começaram a questionar a Globo. O resultado oficial das eleições veio lentamente e foi constantemente adiado. O jornal e estações de rádio e TV de Roberto Marinho haviam previsto que Brizola iria perder. Poucos no Rio acreditavam nisso e houve hostilidade às equipes da TV Globo nas ruas. Os militares tinham estruturado uma fraude nas eleições daquele ano. Como o voto ainda não era através de urnas eletrônicas, eles planejavam roubar as urnas cheias de votos para Brizola, mudando assim o resultado da eleição. Em parceria com eles, a função da Rede Globo seria acalmar o ânimo da população e condicioná-los a aceitar o resultado. Mas felizmente, no fim a conspiração acabou sendo descoberta e Brizola foi eleito. Foi o começo da derrocada do regime militar. Os conspiradores haviam alterado os programas oficiais dos computadores que projetavam o resultado da eleição, para preverem a derrota de Brizola. A conspiração foi descoberta e Brizola foi eleito. Sem mais paciência para a ditadura que viviam, aquela vitória eleitoral animou os brasileiros, que deram início ao maior movimento público da história do Brasil, Diretas Já. Claro que a Globo ignoraria aquele movimento, mas, como sempre foi clássico da emissora, a movimentação popular foi transmitida, de forma bem distorcida. Com o governo civil no horizonte, um amplo movimento político se alastrou por todo o Brasil, exigindo que o novo presidente fosse eleito pelo povo, com eleições diretas. A princípio, a TV Globo ignorou o movimento, mas com 500 mil de pessoas nas ruas de São Paulo, tinha que dizer algo, mesmo que de forma tendenciosa. Festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé.
São Paulo, 430 anos, 9 milhões de brasileiros vindos de todo o país. Cidade de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Foi também o aniversário de seu templo mais importante, a Catedral da Sé. De manhã, na missa, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns lembrou o importante papel da Catedral da Sé nesses 30 anos em que ela vive no coração da cidade. Enquanto a Globo continuava a promover esta visão bastante excêntrica e insignificante das manifestações populares, amadores filmavam mais de 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio, exigindo eleições diretas. Uma das frases clássicas da Revolução Francesa diz que todo poder emana do povo. Isso não é só teoria, é a pura verdade. O povo elege os políticos e, para isso, os candidatos buscam o apoio da imprensa. Buscam a imprensa para que ela influencie a opinião dos eleitores. Em resumo, é isso que importa, a opinião do povo. É ele que manda. Sempre que os brasileiros se uniram a favor de alguma reivindicação política, eles conquistaram mudanças. Nessa época, o governo foi obrigado a ceder à exigência do país. Em 1989, a democracia estava de volta e o presidente seria eleito por voto popular. Portanto, a Rede Globo perdia essa batalha e a ditadura chegava ao fim, mas só uma batalha tinha sido perdida, não a guerra. Para conseguir o que queriam, sempre usavam o seu monopólio da televisão para omitir ou manipular informações. Até mesmo Roberto Marinho, em entrevista ao New York Times em 1987, confirmou isso dizendo: "Sim, eu uso esse poder." E apoiava alguém se essa pessoa fosse útil aos seus interesses. Nas primeiras eleições após a ditadura, Lula da Silva não era essa pessoa. Já começaram a boicotar a aparição dele nas telas anos antes de 1989. E vemos que o Lula também é movido por interesses pessoais. Naquela época, ele não era tão amiguinho da Globo. Porque achavam que nós não deveríamos falar para a Globo, porque a Globo só mentia a respeito da greve. Ela não dava as informações corretas, não dava o número de participantes corretos, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número de pessoas paralisadas corretamente. Ela só informava sobre os interesses patronais. Um exemplo, um dia a Globo entrevista o Lula, falando em nome dos trabalhadores, e entrevista o Mário Garneiro, falando em nome dos empresários, né? No dia da entrevista só aparece o Mário Garneiro e não aparece o Lula. Era a recomendação que a gente tinha, a instrução que a gente tinha de parte da ditadura, era de fazer uma cobertura absolutamente soft, sem som ambiente, ou seja, sem trilha sonora e sem que se pudesse ouvir os líderes sindicais. Só se podia ouvir os líderes patronais. Ciente de que as eleições diretas estavam próximas, a empresa da família Marinho deu início sorrateiramente a essa nova estratégia. A ideia agora era influenciar qual presidente seria eleito. Em sua programação, começou a exibir com frequência a pessoa que eles queriam que fosse escolhida para o governo federal, alguém desconhecido do país até então: Fernando Collor. Na festa de aniversário dos 70 anos de Chacrinha, em 1987, aparecia um jovem e desconhecido governador de Alagoas, um dos estados mais pobres do Nordeste brasileiro. Fernando Collor começou a aparecer frequentemente na TV Globo. Uma demonstração da vitalidade, da força do povo nordestino. Collor era casado com a filha de um dos sócios do Roberto Marinho e o candidato escolhido para vencer a disputa. Seu oponente era Lula, inimigo da Globo na época, e a preferência popular estava bem equilibrada. The 1989 presidential election was by direct popular vote. Vota em quem para presidente? Collor. E você, vota em quem para presidente? Lula. Você vota em quem para presidente? Eu não tenho ainda o candidato certo. Não tem. Vota em quem para presidente? Roberto Freire. Vota em quem, companheiro? Collor. E você, vota em quem? Lula. Lula. Vamos lá, vota em quem para presidente? Brizola. Você vota em quem para presidente? Ninguém. Você vota em quem para presidente? Lula. O controle da opinião pública sempre foi a especialidade da Globo. Ela decidiu o que seria mostrado na TV e aqui fez com eficácia para tornar Collor a preferência do país. Collor e Lula foram para o segundo turno. 2 debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. 3 dias antes da votação, houve um segundo debate. No dia seguinte, o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de 6 minutos, assistido por 64% da audiência. Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor. Nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses 2 debates. Manterá aberto esse canal de 2 mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia. Jornalistas que conviveram no período das transmissões televisivas da época afirmam como tudo era feito de forma manipulada e parcial. Quem deu a sua opinião publicamente e era jornalista da Globo, perdeu o emprego. E ficou uma coisa totalmente desbalanceada, que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate. Foi foi um flagrante, quer dizer, um atentado assintoso à ética jornalística, uma manipulação sem vergonha, desavergonhada. Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar a minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, o Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte, a exibição do compacto, eu disse a ele: Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria aqui ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz,
fez uma edição burra, porque não precisava ser burra. O Lula perdeu pelas suas fragilidades. Agora, em hipótese alguma, numa sociedade democrática e numa televisão democrática, pode-se admitir uma manipulação tão grotesca, tão grosseira como foi feita pela Globo naquela vez. Havia uma tendência de uma aproximação entre os dois candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença. Com este resumo do debate na sexta-feira, a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença, que era de 1 ponto, apareceu como de 4 pontos. Consequentemente, Collor é eleito, mas foi uma péssima opção. Os esquemas de corrupção do seu governo foram tão alarmantes que mesmo a Globo tentando omitir inicialmente, não conseguiu por tanto tempo. E como eu falei, o povo tem poder. No segundo ano de seu mandato, pela primeira vez um presidente do Brasil sofre impeachment. Em 1992, em meio a vários escândalos de corrupção, a Câmara abriu uma CPI para investigar Collor. Em seguida foi aberto o processo de impeachment. Collor renunciou para tentar escapar, mas no final do ano o Congresso, pela primeira vez na história, aprovou o impeachment de um presidente. Collor teve os direitos políticos cassados por 8 anos e foi processado por corrupção. Os esquemas da Globo já eram de conhecimento público. Ciente de sua reputação manchada, afirmou que optaria por ser neutra nas próximas eleições de 1994. Realmente aparentou tentar seguir essa característica, mas o escândalo no ano eleitoral colocou essa nova postura global em questionamento por muitos. Naquele ano, Rubens Recupero era o ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, que assumiu o governo após o impeachment. Recupero havia sucedido Fernando Henrique Cardoso, que largou o ministério para poder concorrer à presidência. As eleições ocorreram em outubro de 1994, e em maio daquele ano, Recupero era entrevistado pela Globo. A transmissão via parabólicas, tecnologia recente na época, possibilitou aos espectadores que possuíam uma antena parabólica que assistissem a uma conversa informal entre o ministro e o jornalista Carlos Bonforte, enquanto se preparavam para entrar no ar ao vivo no Jornal da Globo daquele dia. Na conversa, o ministro defende o Plano Real e o responsável por sua criação, seu antecessor no Ministério da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e principalmente diz uma frase que tirou a confiança do governo em andamento do Itamar Franco. E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Essa conversa foi amplamente divulgada nos telejornais do dia seguinte e, claro, virou um escândalo. Segundo a emissora, a transmissão dessa conversa em off foi uma falha técnica. Mas considerando que a eventual falha técnica era da Rede Globo, de qual a fama a gente já conhece, e a parte beneficiada era um candidato apoiado pela própria rede, isso é difícil de acreditar. Depois de alguns minutos de conversa, alguém notifica o jornalista que aquele papo estava sendo acidentalmente transmitido ao país. Tem muita coisa. Oi, fala, diga. Ah, tudo bem, já estamos sabendo aqui. Tá bom. Então tá, tchau. Olha, é pra não falar mais, não, porque tá pegando toda a conversa. Essa transmissão acidental da Globo fez as taxas de intenção de voto de FHC saltarem de 12% a 15% à liderança das pesquisas, com uma margem considerável sobre os adversários. E claro, ele é eleito. Para resguardar sua credibilidade, desgastada por seu envolvimento em pleitos anteriores, a Rede Globo manteve sua alegação de neutralidade entre os candidatos nas eleições seguintes. A internet já tinha chegado ao Brasil, agora as coisas eram facilmente compartilháveis. A partir do pleito de 98, a emissora deu bastante atenção à equidade em dados métricos das transmissões. O telejornal de maior audiência do país, por exemplo, o Jornal Nacional, ignorou quase que completamente as eleições. Dados apurados mostram que nas 12 semanas que antecederam aquelas eleições, o programa dedicou pouco mais de 1 hora e 15 minutos, ou 4,6% do total, ao tema. E mesmo assim, esse reduzido tempo foi usado para assuntos genéricos, como a explicação do funcionamento das urnas eletrônicas. O debate eleitoral, que envolvia as campanhas e propostas de governo dos candidatos, mereceu só 10 minutos e 24 segundos, ou seja, 0,6% do tempo total do noticiário. Por coincidência, ou não, a taxa do candidato que tentava a reeleição, o FHC, já era alta, e a melhor estratégia para a vitória era exibir o mínimo possível de informações sobre o assunto, sobre as campanhas eleitorais. Já passados dezenas de anos desde a fundação da rede, e inúmeros envolvimentos para conquistar votos, a manipulação em verdades da Rede Globo já tinha começado a fazer parte da cultura popular brasileira. DJ Henrique de Ferraz. Isso, a Globo não mostra. Isso é feito pelo telefone. As pessoas vão ter que ligar aqui pro hospital para saber como estão. É um lixo, o Bolsonaro tem razão. Peço desculpas aí a você. Aqui da Orla da Zona Sul, até agora a gente não viu a presença. Não sei se eu estou fazendo ao vivo, a pessoa veio aqui fazer uma manifestação, mas eu volto aqui a falar. Deixa ela só se retirar, que a gente deixa eu só fazer aqui que a gente tá ao vivo, só um minutinho. Sim, eu vou voltar pra você e assim que essa pessoa puder deixar a gente voltar aqui, eu volto com informações. Tá ok, Júlia, eu acho. O álcool gel, é necessário obviamente o uso de máscara por todas as pessoas. E aí, senhor, com licença, a gente tenta trabalhar aqui. Ah, que pena, né? Que coisa mais sem graça, né, gente?
João trabalhando, trazendo informação aqui ao vivo pra gente. Quer completar, João? Será que vai atrapalhar de novo? Que falta de educação. João trazendo informações aí ao vivo de Caraguatatuba, falando sobre o movimento. Estava movimentado em Caraguatatuba. Quer voltar, João? Consegue? Não, né? Ih, tá discutindo. Não dá, né? Que pena, que pena. Nas imagens que nós gravamos hoje de manhã, no centro de Porto Alegre, em algumas regiões de comércio forte, tinha movimento, mas os lojistas dizem que foi um movimento muito abaixo do que poderia ser registrado num sábado, né, normalmente. Agora a situação está muito preocupante aqui ainda, Maju. As UTIs estão 98% ocupadas, apesar de haver uma melhora nas últimas semanas. E olha só, segunda-feira o comércio pode voltar a funcionar, Maju. É isso, Jefferson. Estamos solidários aí a você que está trabalhando. A gente ouviu xingamentos, mas você está trabalhando cumprindo a sua função de informar e bem informar. Obrigada. Que o valor cobrado por botijão de imposto é de R$13,30. Baixou para menos de 10. Você vê a educação do povo, Sabina? Não tem problema, Felipe. Vamos seguindo. Vamos falar também de um caso que tá dando o que falar. Médica este ano, ou também teve o benefício da licença maternidade, isso não impacta no valor que tem que receber. A pessoa deve receber pelos valores proporcionais. A gente tem uma entrevista, inclusive, com um economista que fala... Ciência, com tranquilidade, porque, olha, dá pra se ouvir de tudo aqui. O que não para é a vuvuzela. A Gabi Vilaça vai mostrar pra vocês como é que tá a situação aqui na ladeira Porto Geral. Tá bem lotada aqui toda a situação. A gente preparou uma reportagem mais cedo pra mostrar. Muita gente aqui em cima, olha só como é que tá a movimentação por lá. Tá bem lotada. Quem vem fazer uma pauta bacana como essa, você conseguir provar, experimentar as coisas legais, né? Boa tarde pra você também. Boa tarde. Então vamos passear com a câmera um pouquinho aqui. Bom, a vacina ela é indicada sempre para pessoas que moram ou vão viajar para as chamadas zonas de risco. E ela é contraindicada. Pra... lixo. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente volta daqui. 19. Lixo, vocês fazem parte desse sistema. Essa mesma ação na cidade de Campo Paulista, no ginásio do Nenezão. Super tranquilo por lá, também dá pra fazer essa ação. Uma outra coisa que eu ia falar com você. Um trem, que é o que faz a linha Barra Funda Júlio Prestes, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, Barra Funda Júlio Prestes, significa que eles... Eu vou pedir pra Motina pra voltar contigo depois. O Bernardo Bortolotto estava falando sobre as dificuldades. Aqui nessa agência a gente vê que tem uma fila desse lado, essa fila é para as pessoas. A gente tá falando com a Mariana Aldana agora ao vivo, ela tá na frente da agência da Caixa Econômica Federal lá em Francisco Morato. Você viu aí várias manifestações do Globo Lixo, mas acredite, existem centenas. Impossível não achar engraçado. Deixei aqui na descrição do vídeo mais alguns links, se você quiser apreciar mais casos. Por isso, a Globo não só manteve, mas intensificou sua atenção em tudo que exibia. Agora tem que tomar cuidado. Dados são levantados e observados por críticos e analistas. Começaram a tomar cuidado com tudo que dava para contar. Por exemplo, o número de matérias e o tempo dedicado a cada candidato agora eram bem equilibrados. Ou seja, tudo que podia, de forma objetiva, ser numericamente exposto como parcialidade, passou a ser eliminado da programação. Mas se pensar, isso é bem relativo. Se eu exibo, por exemplo, 5 minutos da notícia do assassinato dos pais pela Suzane von Richthofen e 5 minutos do roubo de galinhas pelo Zé. Tempos iguais, mas obviamente o primeiro vídeo vai causar mais impacto. A qualidade da informação e a imparcialidade vão além de dar uma cobertura equilibrada aos candidatos em números. É preciso também manter o equilíbrio no conteúdo. Claro que esses impedimentos obrigatórios reduziram bem a capacidade da opinião ser controlada por eles, mas a tênue imparcialidade nos conteúdos, como a exibição de temas e imagens que levam o público a fazer associações positivas e negativas a um candidato, não foram interrompidos. Uma das provas disso foi a demissão do repórter global Rodrigo Viana, demitido por não compactuar com as distorções impostas pela mesma emissora nas eleições de 2006. Após sua demissão, Rodrigo Viana publicou uma longa carta que deixava escancarada toda a parcialidade política da Globo. Continha, por exemplo, trechos como: intervenção minuciosa em nossos textos, trocas de palavras a mando de chefes, entrevistas de candidatos gravadas na rua, escolhidas a dedo, à distância, por um personagem quase mítico que paira sobre a redação, o fulano. E você sabe de quem estou falando. Quer esse trecho. O fulano quer que mude essa palavra no texto. Nessa época, como que para dar uma recarga no seu poder de influência, a Rede Globo também fecha contrato com as maiores empresas de pesquisa do país, Datafolha, do Grupo Folha de São Paulo, e Ibope. A pesquisadora Flora Neves, especialista em jornalismo voltado à mídia televisiva, publicou um livro chamado Telejornalismo e Poder nas Eleições Presidenciais. É um estudo que examina como as eleições presidenciais de 2002 e 2006 foram tratadas no Jornal Nacional da Globo. O levantamento analisou 199 telejornais de 874 matérias, que totalizavam cerca de 100 horas de gravação. E a pesquisa focou nos conteúdos transmitidos, dando atenção à parcialidade a partir do enquadramento, do grau de visibilidade e do valor atribuído a cada candidato. Ouviu depoimentos muito reveladores, através do testemunho de profissionais que atuavam na linha de frente da cobertura eleitoral dos dois períodos. Essa publicação é bem interessante e esclarecedora, porque faz apontamentos técnicos de como o conteúdo pode sorrateiramente ser apresentado de forma parcial. Deixo um link para saber mais sobre esse vídeo no site da editora aqui na descrição do vídeo. Mais à frente, no pleito de 2018, a Rede Globo, mais enfraquecida, estava diante de uma ameaça inédita na sua história. O partido de situação que chegava ao fim do 16º ano seguido de governo, o PT, estava com a sua reputação esfarelada. Há pouco tempo havia sido descoberto que o partido foi autor do maior esquema de corrupção da história e que condenou inúmeros de seus membros.
A era petista parecia finalmente ter chegado ao fim, com a última presidente, Dilma Rousseff, sofrendo impeachment na metade do segundo mandato, por pedaladas fiscais, e a principal figura do partido, Lula, virando réu em vários processos e sendo finalmente condenado em 2017, em todas as instâncias e por dezenas de juízes diferentes. Diante de um povo inconformado por toda a roubalheira da esquerda nos últimos 15 anos, o favoritismo de um candidato característico da direita começou a ser desenhado. Candidato de extrema oposição e um grande crítico da Rede Globo, Jair Messias Bolsonaro. A vontade do povo brasileiro! Com sua audiência já estrangulada e credibilidade muito comprometida, as empresas da família Marinho estavam meio que de mãos atadas. Lembra? O poder está na mão do povo. Ainda mais agora, com as mídias sociais a todo vapor, as notícias corriam de forma instantânea. Agora não dava mais para novamente contar com a imparcialidade nas transmissões, como antes era descaradamente feito, porque o povo já não caía tão facilmente e a verdade era descoberta com muita rapidez. Foi obrigado a se limitar a uma postura enfática, mas sempre onde era possível, acontecia uma tentativa de manipulaçãozinha. Um exemplo foi a singela mudança de detalhe na identidade visual do jornalismo. A cobertura das eleições sempre era introduzida por uma logomarca específica do evento, onde aparecia a palavra eleições, seguida do ano em que acontecia. Naquela ocasião, o ano era 2022, e o número do Bolsonaro nas urnas também era 22. Merda! A coincidência não foi ignorada pelo jornalismo da Globo, e a logomarca mudou sua identidade, agora sendo apresentada somente com a palavra eleições, sem o ano. O objetivo era não fazer associações e impedir que os eleitores lembrassem do candidato o tempo todo. E essa tradição seria agora quebrada, pela primeira vez, depois de 50 anos de mamata da família Marinho com o governo federal. Ironicamente, a emissora que nasceu, cresceu e ficou poderosa pelo regime militar, agora era ameaçada também por um militar. Como a maioria dos brasileiros racionais, Bolsonaro também repudiava a Rede Globo, como ele prefere chamar, Globo lixo. Mas ao contrário de seus antecessores, nunca omitiu essa informação e sempre a divulgou abertamente. Logo de cara, o presidente já se posiciona contra a renovação da concessão da emissora, que coincidentemente seria feita naquele ano. Diferente de como acontecia no passado, o presidente sozinho não tem mais o poder de barrar esse tipo de concessão, o que fez de sua vontade não passar de uma afronta à emissora. A renovação da concessão da Globo é logo após o primeiro turno das eleições desse ano. A Rede Globo não vai fugir disso, não estou perseguindo ninguém. Nós apenas faremos cumprir a legislação para essas renovações de concessões. Temos informações que eles vão ter dificuldade. E nós não queremos perseguir ninguém. O homem mais poderoso da República providencia, naquele momento, juntamente a averiguação rígida de contas, contratos e supostas dívidas de impostos do canal. O fisco passou a abordar e autuar os artistas globais com maiores salários, exigindo que explicassem por que seus vínculos eram como PJ ao invés de CLT, com carteira assinada. Essa era uma suspeita para burlar a tributação, já que quem é PJ paga uma alíquota menor de imposto de renda. Por fim, essa devassa na Receita Federal fez com que 43 artistas da Globo começassem a receber multas milionárias. Como prometido em sua campanha eleitoral, o novo presidente também começou a revisar a Lei Rouanet para garantir que ela fosse aplicada da forma correta. De acordo com ele, a lei deveria ser usada para ajudar um tocador de viola, não para dar 10 milhões de reais para uma Ivete Sangalo. Esse era, pelo menos, o objetivo da lei, promulgada por Collor. Mais uma afronta aos artistas globais e uma nova às celebridades da música. Mas uma ação que provavelmente teve maior relevância com a Rede Globo foi, como também prometido anteriormente, a drástica redução dos investimentos publicitários do governo federal com a emissora. Durante a era PT, ao longo dos 2 primeiros mandatos do Lula e o primeiro da Dilma Rousseff, os gastos federais com a emissora totalizaram 560 milhões de reais. No governo Bolsonaro, o número despencou para 47,2 milhões. Bolsonaro começaria a apanhar por não liberar dinheiro aos donos do chicote. O presidente dava preferência às mídias sociais, por exemplo, que o custo é zero. Essa coragem de fazer o que quase todo brasileiro sempre quis, mas cujo desejo se limitava às mesas de bar, fez com que Bolsonaro conquistasse o apoio de milhões de brasileiros. Autor de todas essas medidas que colocavam fim no monopólio mediático e de toda a festa que faziam com o dinheiro público, fez com que grande parte de seus eleitores o aclamassem como mito. Mas 2022, o último ano de seu mandato, chega, e com ele um novo pleito. Um ano antes, o ex-presidente Lula, que estava preso,
teve suas condenações anuladas pelo STF. Não vou entrar na justificativa dada para isso, porque esse não é o foco aqui e porque as explicações também para mim não ficaram tão claras. Fatores que sempre existiram passaram de repente a se tornar motivos para descondenar o condenado. Voltando, portanto, a ter direitos políticos e ser elegível, Lula foi o oponente daquelas eleições. Lembra que a Globo só tem como amigo quem é útil para ela? Pois é, não importa terem roubado por anos o país e terem seus principais líderes presos. O PT agora virava seu amigo. Lula, inimigo no passado e alvo de críticas, agora era mais interessante apoiar. A mesma lógica por parte do candidato petista, que, como mostrei aqui, declarava críticas constantes à emissora, mas agora aceitava a solicitação de amizade. Mas o clã da família Marinho nem precisou se esforçar muito. Os artistas famosos estavam bravos, lembra? O fim da mamata da Lei Rouanet criou neles um repúdio ao candidato à reeleição. Não estavam nem aí pro país. Não estavam nem aí em defender o político que mais roubou na história do Brasil. O que importava mesmo é que iam ganhar menos. Há pouco tempo postei um vídeo falando sobre os artistas lulistas e mostrando vários que hoje já declararam seu arrependimento. No fim desse vídeo eu coloco um link se você quiser assistir. O grupinho da celebridade, envolvendo artistas e influencers, começam então a usar suas redes, conectadas a milhões de pessoas, para criticar a reeleição do Bolsonaro e incentivar o terceiro mandato do Lula. Atribuem ao presidente apelidos ofensivos, como genocida e fascista, sem fazer o menor sentido. E muitos brasileiros ouviam e compartilhavam, sem fazer a menor ideia do que significava. O importante era entrar na onda e seguir as celebridades. Processo eleitoral marcado por cenas que mostrava com clareza a inimizade entre Bolsonaro e Globo, que muitas vezes era representada pelo apresentador do polêmico Jornal Nacional. Na sabatina com os candidatos, William Bonner aproveita a oportunidade que tinha para fazer perguntas para criticar o chefe do executivo. Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos estão sendo criticados nas redes sociais pela condução da sabatina e da postura adotada por eles na sabatina com Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Durante a entrevista do presidente e candidato à reeleição, a primeira da série, os apresentadores passaram mais de 15 minutos dos 40 disponibilizados falando e interrompendo a conversa. Por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você, William Bonner, sem vergonha. William Bonner, por que teu salário foi reduzido? Porque acabou a teta do governo. Vocês têm que criticar mesmo. Não tomar fazendo quase 3 bilhões por ano para a imprensa e grande parte para vocês. Acabou a grana, né, mano? Uma disputa acirrada que foi ao segundo turno e dividiu o país em dois. Cada voto era importante. E os brasileiros acompanhavam ao vivo, ansiosos, a minuciosa apuração das urnas. Por fim, algo que há pouco tempo antes era contado como piada, acontece. A influência midiática funcionou, mais uma vez. O novo habitante do Palácio da Alvorada seria quem, no ano anterior, habitava a carceragem da Polícia Federal. Lula era eleito por seu terceiro mandato. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da... Vídeo que vazou na internet mostra a comemoração da redação da emissora carioca. A Globo vence e o Brasil sofre mais uma derrota. O maior representante da corrupção da história do país é eleito pela terceira vez. Mas ao contrário das demais vezes, o povo não aceita e não fica quieto. As mídias sociais são usadas com ênfase para mostrar o descontentamento da maior parte da população, o que faz com que o novo presidente eleito começasse a se preocupar e criar um projeto de lei de censura para conseguir controlar o que era dito online. São muitos casos, mas vou citar um outro exemplo recente descarado da parcialidade no conteúdo apresentado. Lembra daquela acusação da agressão a Alexandre de Moraes no aeroporto em Roma? Esse acontecimento dominou todas as manchetes das páginas online da Rede Globo, com manchetes que validavam a acusação antes do julgamento. Ao contrário de 8 de janeiro, as filmagens internas do aeroporto não foram liberadas. No meio de fevereiro, os acusados foram inocentados da agressão misteriosa que Moraes acusou. Em time das manchetes com textos tendenciosos, as páginas da Globo divulgaram. Como essa do jornal O Globo. PF conclui a investigação e diz que filho de Moraes foi alvo de agressão no aeroporto de Roma. E no finalzinho do subtítulo que menciona, apurações foram encerradas e ninguém foi indiciado. E em nenhuma das notícias divulgadas diz que Moraes inventou a agressão. E conforme o tempo passa, cada vez mais a Rede Globo vai perdendo suas forças e influência, enfrentando uma crise histórica. A maioria de sua programação amargando péssimos ibopes. O Globo tomou um susto nesta segunda-feira com o Jornal Nacional, a queda de audiência do Jornal Nacional, nunca vista, pelo menos na história recente do telejornal. O principal produto da Globo, principalmente de faturamento, né, o horário mais caro que tem. Mas como eu falei no início, a emissora ainda é a líder da TV aberta. E seu poder na formação de opiniões ainda é relevante. Precisamos acabar com isso. Em 2026, ano da próxima escolha de presidente, o PT vai completar 20 anos no governo federal. É o mesmo tempo de duração do regime militar. Vai ser um tempo maior que Getúlio Vargas, que ficou 19 anos. E muito maior que de várias figuras históricas do mundo. Lenin, fundador da União Soviética, ficou só 7 anos no poder. A famosa Revolução Francesa só durou 10 anos. O Império de Napoleão Bonaparte durou 15 anos. Se você também não aceita que o país tenha um bandido como presidente, faça a sua parte e vamos fazer com que essa indignação não seja silenciosa. Lembra? O povo agindo junto tem poder.
Além de também boicotar a Globo e não dar audiência, deixe também seu like nesse vídeo. É uma ação importante para que o YouTube entregue ele para mais gente, ou faça ainda mais e compartilhe ele. Se você chegou até aqui, imagino que tenha gostado do vídeo. Espero ter te dado informações novas sobre essa empresa que sempre dominou o Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, fique com Deus e até o próximo.